Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Dando continuidade ao assunto sobre os gigantes, neste vídeo eu quero falar sobre os misteriosos círculos de Golan. Golan Heights, mais conhecidas como as Colinas de Golan, que se espalham por mais de 1.250 km², são uma importante região de nascentes que fornecem água para 4 estados, e há uma grande presença de eletricidade estática nessa região, devido ao alto número de estruturas megalíticas no local. A estrutura circular local tem diâmetro de 159 metros e é composta por 5 círculos concêntricos, dispostos livremente em pedras que pesam até 37.000 toneladas no total. Há pedras únicas mais pesadas, usadas e que pesam até 20 toneladas. Em torno dessa estrutura existe mais de 8.500 domes menores, sendo que os mais pesados pesam até 50 toneladas e que possuem até 7 metros de altura. As colinas de Golan podem ser consideradas um laboratório natural, que nos fornece informações históricas baseadas em intensas pesquisas. A eletricidade estática é quase que desconhecida, e para entender essa energia, o estudo da ciência foi crucial. Ou seja, por meio de pesquisas contínuas sobre os mistérios dessas construções e das suas estruturas megalíticas, e da combinação de diferentes tipos de rochas encontradas em locais como Stonehenge, Machu Picchu e muitos outros. Este sítio, no alto das colinas de Golan, em Israel, é um monumento semelhante ao Stonehenge, chamado Gigal Refaim, que no hebraico se lê o Círculo de Refaim, um dos círculos arqueológicos mais misteriosos do mundo. O monumento consiste em 5 anéis de pedras concêntricos. O dômen central é construído a partir de rochas relativamente menores, conectando a ele 4 paredes principais de pedra. Apesar do grande interesse por parte dos arqueólogos, os anéis permaneceram ocultos enquanto o regime sírio mantinha as colinas de Golan sob o seu poder, e só foram abertos para inspeção depois que Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Gigal Refaim não fica muito longe de Gamla, a 16 km da costa leste do Mar da Galileia. O local foi provavelmente construído durante a Idade de Cobre, e estima-se que há cerca de 5.000 anos atrás. No entanto, existem várias hipóteses sobre o objetivo dessa construção, que variam entre uma tumba, um local de culto, um centro astronômico e até mesmo um centro de acúmulo de energia estática para a cura. Uma das características que fascinou particularmente poucas pessoas que os estudaram é o significado das suas grandes coberturas, parecidas como portas, uma voltada para o nordeste e a outra para o sudeste. Em 1968, o professor Yotam Mizrahi, do Departamento de Antropologia de Harvard, descobriram que há 3.000 anos atrás, os primeiros raios do solstício de verão teriam incidido diretamente através da abertura nordeste, como é visto no túmulo central, e ao mesmo tempo a abertura sudeste proporcionava uma vista à constelação de Sírius. Uma função dos círculos, então, seria um observatório astronômico ou até um calendário estelar. O professor Mizrahi questiona por que eles empreenderam um projeto de construção tão maciço, coletando 37.000 toneladas de pedras e meticulosamente as colocando para durar para sempre. De fato, ninguém sabe por que o local foi construído. Portanto, existe muita especulação. Estes círculos antecedem as pirâmides e os templos babilônicos, tornando-se um dos mais antigos complexos astronômicos do Oriente Médio. Gigal Refaim é o único complexo astronômico megalítico da Terra construído de pedras soltas. Outra coisa a se levar em consideração é a perfeita circunferência da construção, já que ninguém pode ver a construção estando ao nível do solo, e não há colinas próximas para contemplá-lo. A visão do monumento só poderia ser apreciado de cima. Por isso que existem grupos que acreditam na teoria que se trata de uma mensagem às estrelas, a seres de outros planetas, ou mesmo um observatório estelar. Na região geral dos anéis existem centenas de dômenes, de aparência semelhante aos encontrados no norte da Grã-Bretanha e da França, e que gera toda a energia estática do local. Pesquisadores apontam que na antiguidade eles acumulavam eletricidade estática de várias fontes. Nas colinas de Golan, as fontes são principalmente de fontes subterrâneas,
que fornecem aos megalitos as cargas de eletricidade estática. A eletrônica do corpo humano retira a eletricidade estática das membranas celulares para manter a funcionalidade de todos os órgãos. A eletricidade estática é continuamente fornecida pelas mitocôndrias. E pode ser comprovado por várias experiências que a carga do corpo humano também pode ser preenchida por outros meios, que espontaneamente fornecem energia às membranas celulares. Em caso de transferência entre uma rocha e um corpo humano, isso leva apenas alguns minutos. Essa pesquisa aponta que as estruturas megalíticas foram construídas principalmente para fins de saúde. É o que defende um grupo específico de pesquisadores. Foi de cura de várias anomalias corporais. Teria sido essa filosofia que influenciou a construção do acelerador de partículas em Campinas, chamado de Sirius? É algo a se pensar. Se os dômenes que cercavam Gigal Rephaim eram parte integrante do local, então era um objeto enorme, abrangendo uma área tão enorme quanto a das pirâmides de Gizé. Se os habitantes locais não teriam força para erguer enormes pedras e fazer tal construção, quem os fez? Há fortes evidências que os gigantes bíblicos ou os Rephaíms foram os arquitetos e engenheiros que construíram os monumentos. Isso é retirado das seguintes pistas bíblicas. Em Gênesis 14:5, relata que os Rephaíms habitaram um local chamado Axterot Karnaim. Apenas a 16 quilômetros dos Anéis está o local de uma antiga cidade cananeia chamada Astarote, que é nomeado em homenagem à deusa cananeia da guerra, Astarote, a deusa do amor, conhecida também como Ishtar. O local foi catalogado durante as pesquisas arqueológicas realizadas entre 1967 e 1968 por Shemarian Gutman e Clary Epstein, sítio que é apontado como fonte das histórias sobre os remanescentes dos gigantes, os Rephaíms ou Og, referindo-se a um povo de grande estatura. Os moradores provavelmente usaram o local para adorar Tammuz e Ishtar, Astarote, os deuses da fertilidade, para agradecê-los pela boa colheita durante o ano. Quanto à entrada mortuária no centro, não foram encontrados restos humanos, apenas objetos apontando que teria uma função de tumba. Quanto às histórias antigas sobre os gigantes, John Taylor, um pesquisador criacionista, cita categoricamente que a Terra foi povoada por gigantes humanos e monstros não reconhecidos. Joy Taylor é fundador de um museu, o museu chamado Museu Fóssil Blanco, um departamento no centro de Crosbyton, no Texas. Joy encontrou dezenas de fósseis marinhos longe do litoral, algo que para ele só faz confirmar as provas do grande dilúvio. Em Josué 12:4, o rei Og de Bazã, o último dos Rephaim, viveram em Astarote e governavam um território que se estendia no norte do Monte Hermon. Em 1 Crônicas 6, somos informados que a meia tribo de Manassés habitou mais tarde Golã, em Bazã. A descrição mais explícita do tamanho do povo de Bazã é encontrado em Deuteronômio 3, onde cita que a cama de ferro do rei Og era mantida em Rabá, e que media 13 pés e meio de comprimento e 6 pés de largura. Os Rephaim eram considerados uma grande tribo, formada de homens tão grandes quanto os Anaquins. Houve uma guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, onde a soma dos dedos dos pés e das mãos eram 24, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Eles também eram filhos dos gigantes, mas quando ele desafiou Israel, Davi o matou, como está escrito em 1 Crônicas 20, do 6 ao 8. Estes nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Há sim muitas imagens falsas na internet, mas existem também registros sérios sobre o assunto. Precisamos apenas diferenciar aquilo que é histórico e científico daquilo que é especulativo. Essa imagem, por exemplo, é considerada uma montagem, mas ela serve de ilustração para a comparação da dimensão de um homem gigante e de um homem de estatura regular. Bom, eu continuarei este assunto no próximo vídeo. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.